Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do HSH Cast, o podcast do Hospital Santa Helena em parceria com o podcast Unai. Eu sou a Rayane Vitor e estou aqui hoje na presença do Dr. Henrique, que é médico intensivista e RT do Hospital Santa Helena. Olá. E estou aqui também na presença da doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula, ela é nefrologista e é referência em hemodiálise. Olá! Hoje a gente está aqui para falar sobre um projeto que está em andamento do Hospital Santa Helena, que é o projeto da UTI. Inclusive já está a todo vapor e prestes a inaugurar. Porém, antes da gente começar a falar sobre as expectativas e sobre tudo que está por vir, eu vou pedir para o Dr. Henrique se apresentar para a gente. Fala um pouquinho sobre quem é o Dr. Henrique. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Meu nome é Henrique Nascimento, eu sou médico intensivista, responsável técnico do Hospital Santa Helena, Unai, e vou coordenar esse projeto, né, coordenar a UTI do Hospital Santa Helena, com muito prazer. Sou formado desde 2011, né, em medicina, e fiz 2 residências médicas, uma em clínica médica, no Hospital Regional de Taguatinga, em Brasília, e a residência de terapia intensiva pela USP Ribeirão Preto. Terminei em 2017, de lá para cá eu atuava em Brasília e agora aqui também no Hospital Santa Helena, Unai. Bacana. Doutora, se apresenta para a gente. Olá, eu sou Ana Paula, sou médica nefrologista, sou formada na Universidade Católica de Brasília, fiz residência em clínica médica no Hospital Regional de Taguatinga e depois fiz nefrologia no Hospital de Base do Distrito Federal. Nos mudamos recentemente aqui para a Unai, mas já estava atuando no Hospital Santa Helena fazendo ambulatório de nefrologia há uns 3 anos atrás, que eu comecei. Teve a pandemia aí no meio, né? As consultas ficaram online durante um período, depois voltaram a ser presenciais. E com essa nossa mudança aqui foi até para estarmos aqui no início da inauguração da UTI. E meu objetivo como nefrologista aqui na cidade é, além de estar mais atuante nessa área aqui, principalmente no hospital, no Santa Helena, é realmente trazer a hemodiálise para dentro da UTI, que faz total diferença para os pacientes críticos, né? Muito bacana. Doutor, quando o senhor estava se apresentando para a gente, o senhor trouxe um pouco aí do seu currículo também, inclusive um currículo muito bom, parabéns. O senhor poderia explicar para quem está nos assistindo, porque muitas vezes as pessoas podem até não saber exatamente o que o médico intensivista faz. Certo. É um pouco complexo mesmo. Para todos entenderem, o médico intensivista, ele tem que entender de tudo de um paciente crítico, né, um paciente grave. Então, desde afecções cirúrgicas, clínicas, gerais, o médico intensivista ele é o especialista do paciente com um insulto ou um agravo à saúde que leve esse paciente a algum tipo de instabilidade. Instabilidade de algum órgão, por exemplo, ou instabilidade da parte respiratória, neurológica, hemodinâmica, né, a pressão. Então, o médico intensivista, ele cuida, né, desses pacientes e é capaz de liderar uma equipe multidisciplinar que tem grande capacidade também de atender pacientes em situações críticas, né? Certo. E como responsável técnico, doutor, qual é a função? O responsável técnico, ele basicamente ele se responsabiliza por tudo que acontece no hospital, né, dentro da equipe médica, responsável técnico médico, né, e no meu caso também da UTI. Da UTI. Então, cabe ao responsável técnico treinar a sua equipe, né, para que a equipe esteja dentro dos preceitos éticos e que faça uma atuação conforme, né, na medicina, com capacidade de atender melhor os pacientes. Entendi. Doutora, e sobre a sua especialidade, que é neurologia, né? Poderia explicar também para quem está nos assistindo o que é e qual o gancho que faz com a hemodiálise, qual a importância dessa especialidade na UTI? Bom, então, a nefrologia é a área da medicina em que atua diretamente no diagnóstico, na prevenção e no tratamento das doenças nos rins.
Então, para a gente poder exemplificar um pouquinho, a gente trata infecções de urina, cálculos nos rins, doenças glomerulares, né, que são doenças que podem ser genéticas e que muitas vezes vão precisar de biópsia no rim. A gente trata a famosa doença renal crônica, né, que é a perda progressiva da função dos rins, que pode, né, um dia, né, levar à hemodiálise. E a importância da nefrologia dentro de uma UTI é que vários pacientes que são internados, dependendo do perfil, né, da UTI, da gravidade dos pacientes, podem levar os pacientes a precisar de hemodiálise. Então, é um tratamento muito importante para o paciente conseguir, é o que eu falo, né, se ele conseguir ficar bem até ele melhorar a situação que levou ele à UTI, né? E para os pacientes que já fazem hemodiálise, né, na cidade ou no entorno, e que por algum motivo teve algum problema grave de saúde que precisou ir para a UTI e a gente consegue manter o tratamento da hemodiálise também nele internado. Entendi. Doutor, o senhor como RT, né, responsável técnico também pela UTI, quais as expectativas do senhor a respeito dessa grande conquista que irá agregar muito na cidade de Unai e na região? A expectativa é a melhor possível, né? Na verdade, esse é um projeto que nasceu junto com o hospital, né? Então, desde que essa gestão assumiu em 2020, o Hospital Santa Helena, o projeto da UTI, ele sempre foi pensado, né? De lá para cá, muita coisa aconteceu, a pandemia, né? Quando a gente assumiu o hospital, estávamos em plena pandemia da Covid-19 e atrasou um pouco esse projeto, mas enfim, a gente está chegando ao fim das obras e ao início dos trabalhos. Então a gente está muito feliz, né? Expectativa muito boa. Nossa UTI ela vai contar com 10 leitos de terapia intensiva, são 10 leitos amplos, cujo parque tecnológico vai ser o mais moderno que tem no mercado, né? E agora a gente está em fase de término das obras e início das contratações, né? Análise de currículo. Doutor, e justamente essa questão que o senhor falou de tecnologia. Hoje a tecnologia ela é importantíssima, né? Sempre foi, mas hoje ela está cada dia se desenvolvendo mais e é fundamental para os cuidados mesmo com os pacientes. Porém, também tem aquela questão do cuidado humanizado. Como que vocês conciliam essa questão da tecnologia ajudando, né? E juntamente com o cuidado humanizado? Certo. Tecnologia, que nem você falou, é de suma importância e cada vez mais o mercado tem colocado à disposição equipamentos de ponta, de última geração, que beneficia os pacientes e facilita o nosso trabalho. Então, nesse sentido, o hospital ele vai investir muito em tecnologia dentro da UTI, mas não só na UTI. O hospital está também ampliando outras áreas tecnológicas, o exemplo da hemodinâmica, que é um projeto para talvez em 2025 ou 2026, que vai agregar mais e agregar mais complexidade ao hospital, como a UTI vai fazer. A parte de humanização, isso é um preceito da medicina, né? Então, quando a gente forma médico, né, a gente quer atender os nossos pacientes da forma mais humanizada possível. E esse é o lema do Hospital Santa Helena desde o início, né? Mais que cuidar, acolher. E isso, desde o início do projeto da UTI, tem sido levado bastante a sério. Então, todo o projeto ele é feito para um atendimento humanizado dentro de uma unidade onde os pacientes e os familiares estão muito frágeis. Os leitos são amplos para que a gente consiga colocar junto do paciente o seu acompanhante, né, durante as 24 horas do dia. Isso se torna um ambiente, entre aspas, pesado, um pouco mais leve, né, e que provavelmente vai beneficiar os nossos pacientes dentro do tratamento deles. Com certeza, o contato com a família é fundamental, eu acredito, até para a recuperação mesmo do paciente. Com certeza. Facilita muito na questão do acolhimento mesmo, né? Tira, igual o senhor falou, tira aquele peso que tem no ambiente, né?
Doutora, agora baseado na sua experiência, eu gostaria de saber o que você sente diante da UTI, o que você acha, qual a importância que a inauguração da UTI vai trazer. Porque sabemos que até pouco tempo atrás, se acontecesse algo de urgente, que o paciente precisasse de um cuidado intensivo, algumas vezes eles precisavam até serem transferidos, né? Na sua área, qual a sua expectativa? Uma expectativa muito grande, assim. Eu falo que eu sou naiense, né? Nasci aqui. Então, eu sempre quis que a medicina da cidade se tornasse cada vez melhor. Além de eu ter familiares aqui, para a população mesmo, que eu tenho um carinho muito grande. E eu acho que a gente conseguindo colocar hemodiálise aqui, que foi até uma coisa importante mesmo, né? Que é trazer hemodiálise para dentro da UTI, é aumentar a complexidade. Então, até pouco tempo atrás, nem que não tinha UTI, os pacientes que chegavam com uma gravidade maior precisavam ser transferidos. O que a gente quer é que não precise ser transferido mais, né? Os pacientes consigam ficar na cidade, perto dos familiares, ter o melhor tratamento possível. Com a hemodiálise também dentro da UTI, a gente sabe que, dependendo da gravidade que o paciente tiver, se ele precisar de uma hemodiálise, anteriormente também eles precisariam ser transferidos. E agora também não vão precisar, né? Então, a gente consegue abraçar esse paciente como um todo, né? Tentar deixar o máximo possível os pacientes aqui, para que não sejam transferidos, eles consigam ficar na cidade com o melhor tratamento que a gente consiga oferecer. Pegando um leque aí na fala da doutora, aumentar a complexidade do hospital, ela só é possível se a gente tiver uma unidade de terapia intensiva. E não só de pacientes graves, uma UTI vive, né? Então, cirurgias mais complexas de pacientes que têm mais comorbidades, que têm um risco cardiovascular mais alto, elas vão poder serem feitas aqui no hospital com a UTI funcionando. Então, são pacientes que vão ficar em vigilância porque eles têm um risco maior de evoluir para algum evento cardiovascular depois de uma abordagem cirúrgica mais complexa, uma abordagem cirúrgica maior, né? Então, isso vai permitir com que os cirurgiões, ortopedistas, cirurgião vascular, ginecologista obstetra, façam cirurgias maiores, né? O próprio cirurgião plástico, enfim, cirurgias maiores para que a gente consiga atender esses pacientes também. Entendi. Doutor, eu tenho uma dúvida agora. O senhor até me desculpa, porque eu não vou saber usar a linguagem adequada. Mas eu sei que nem toda UTI é completa, composta por exemplo, possibilidade de oxigênio, possibilidade da hemodiálise. Eu queria saber sobre o Santa Helena, sobre os leitos disponíveis. Qual é a completude que vocês têm? A única coisa que a gente não vai ter, por enquanto, no Hospital Santa Helena é centro de hemodinâmica, né? Então, esse é um projeto que vai acontecer, inclusive a obra do centro de hemodinâmica está sendo realizada em conjunto com a UTI, mas a gente vai, no primeiro passo, abrir a UTI e depois a hemodinâmica. O resto, toda a complexidade que uma UTI de Brasília, por exemplo, possui, a gente também vai ter aqui. Tudo que o paciente grave precisa, a gente vai ter aqui, oxigênio, os ventiladores mecânicos. O senhor comentou também sobre a equipe, né, que já está começando a seleção, inclusive para fisioterapeuta também, né, porque, salvo engano, essa questão respiratória é obrigatório também ter um fisioterapeuta sempre presente, Sim. né? Qual é o critério de seleção? Porque eu sei que também para trabalhar na UTI precisa de um especialista, precisa de uma qualificação, né? Quais os critérios que vocês estão utilizando para garantir essa excelente qualificação juntamente com o tratamento humanizado, que desde o início, igual o senhor comentou, desde o início é o foco do Santa Helena, né, que é acolher. Exatamente. Em relação aos profissionais, né, que atuam na UTI, a seleção ela é baseada na qualificação específica para a unidade de terapia intensiva. Então, hoje a gente tem fisioterapeuta que fez residência de fisioterapia em terapia intensiva, né, em urgência, emergência, terapia intensiva. Da mesma forma, o enfermeiro
que tem especialidade em unidade de terapia intensiva. Em relação aos médicos, também o critério é o mesmo, com experiência em unidade de terapia intensiva. Essa vai ser a nossa seleção para chamá-los, né, para trabalhar. Entendi. Doutora, dentro da sua especialidade, quais são os casos que a UTI vai conseguir atender? Todos os casos. Os pacientes hoje que internarem na UTI com alterações renais, eles solicitam a minha avaliação. A gente avalia, vê o que a gente tem que ser, o que tem que ser feito, né? Os exames têm que ser pedidos para ter um diagnóstico definitivo. E a partir do diagnóstico traçar as melhores condutas, né? Que é o tratamento. Então, desde tratamento simples, desde paciente que chegou desidratado, paciente que usou uma droga, que é um antibiótico, vamos supor, que tenha toxicidade para o rim, né? A gente tentar conversar com a UTI, tentar ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Até os pacientes que realmente, né, foram piorando a função do rim, a gente não conseguir reverter neste momento, e realmente vai para uma hemodiálise. Então, tudo que precisar vai ser feito na UTI. A hemodiálise também vai ser 24 horas, então a gente consegue tratar o paciente desde que ele entrou, independente do horário, até o dia que ele for de alta. A senhora falou uma questão interessante, eu não sabia. Se o paciente que entrou com uma possibilidade de hemodiálise. Então, é possível ter essa reversão através do tratamento intensivo? Sim, é possível. A gente tem os pacientes que entram na UTI com uma função dos rins normais e que com o tempo, né, dependendo da gravidade, do que for acontecendo na UTI, vão tendo lesões no rim. A gente consegue tentar definir o que está acontecendo e reverter. Alguns pacientes a gente não vai conseguir reverter a ponto, né, de não precisar de uma hemodiálise, então vão precisar de hemodiálise alguns pacientes, sim. Inclusive, a gente sabe hoje que os pacientes que internam na UTI, a gente tem uma prevalência já de pacientes que têm doença no rim, ou seja, internou já com doença no rim prévia, né, não é uma coisa que começou na UTI. E a gente tem uma incidência de pacientes que chegam na UTI e desenvolvem a doença no rim de até 50%, dependendo do perfil da UTI, né, da gravidade. E nesses pacientes, a gente sabe que alguns vão precisar, sim, de hemodiálise. E o nosso objetivo, como nefrologista, é evitar que isso aconteça, né? A gente quer evitar que o paciente precise. Mas caso ele precise, a gente vai dar todo o suporte para que ele faça e que seja uma terapia tranquila para ele, né? E até a gente conversa com os familiares, que isso realmente é uma coisa que todos têm muita dúvida, né? O que é hemodiálise, tem gente que acha que realmente está na hemodiálise, né? Assim, o que vai acontecer com ele depois? Então, essa parte humanizada também tem na UTI, né? Assim, na parte da nefrologia. Então, a gente chama os familiares, a gente conversa, explica o que está acontecendo. Nosso objetivo sempre é evitar que vá para hemodiálise, mas se for, que a gente consiga reverter depois, né? Que durante um tratamento internou com uma infecção de urina, uma pneumonia, né? Está com uma infecção mais grave, isso se reverter e a gente consiga tirar ele da hemodiálise. Mas vai ter alguns pacientes que realmente a gente não vai conseguir. Quando for ter alta, pode ser que precise sim ficar em hemodiálise após a alta. Entendi. Aí, no caso, que fique em hemodiálise após a alta, aí já não é mais UTI, aí já é direcionado para outro campo. Isso, o paciente teve alta da UTI em hemodiálise, né? Então, a gente consegue uma vaga para ele continuar a hemodiálise fora do hospital. E aí, ele vai para casa, e em casa ele tem os dias que ele faz hemodiálise numa clínica, ele vai para hemodiálise, faz a terapia dele lá e depois retorna para sua casa. Entendi. E pode ser que depois, até na clínica, né, ele consiga reverter a função, né, e pelo menos sair da hemodiálise. Mas aí é cada caso, né? E nosso objetivo sempre é tentar evitar. Mas quando entra, que a gente consiga dar o nosso melhor, né? Doutor, me fala, qual que é o diferencial da UTI do Santa Helena em relação às demais? Equipe, tecnologia e humanização. Humanização, fundamental, né? Humanização é primordial. E sobre o conforto, o que o senhor pode me falar sobre os leitos? Certo. A maioria dos nossos leitos, você tem uma ideia, o que rege a terapia intensiva, uma unidade de terapia intensiva é uma resolução técnica dada pela Anvisa, né? O tamanho dos leitos, a quantidade de equipamentos, de equipe, isso tudo é seguido à risca, né, pela resolução que é dada para a gente fazer uma unidade de terapia intensiva. Então, o mínimo dos leitos, 9 metros quadrados. Né? A maioria dos nossos leitos tem mais de 13 metros quadrados.
E isso foi pensado desde o início para dar esse conforto, não só para o paciente como a família, né? Tem pacientes que ficam realmente muito graves, que precisam de um aparato de parque tecnológico muito maior, né? Então, bombas de infusão contínua, tem paciente que usa 6, 8 bombas de infusão contínua infundindo drogas sedativas, drogas anestésicas e vasoativas, enfim. Quando precisa de hemodiálise, a máquina de hemodiálise para caber num leito pequeno também é um problema para a equipe, né, manejar aquele paciente ali. Então, isso foi tudo pensado. Se o paciente for muito grave, também não vai ter problema de espaço. Os leitos são amplos e que nem eu falei, sempre pensando, em primeiro lugar, na humanização. Comporta bem não somente o paciente, não somente a família, como também a A equipe equipe, médica. a equipe médica, a equipe multidisciplinar. Entendi. Doutor, tem quanto tempo que a UTI está em construção? Foi um processo, né? O projeto ele sempre existiu. Agora, o local destinado para a UTI está sendo construído de janeiro para cá. E quais são os maiores desafios que o Hospital Santa Helena tem enfrentado para tornar realidade esse sonho? Esse sonho que não é somente, esse sonho de melhoria de vida, né, que não é somente da região, não é somente da cidade de Unai, como de toda a região do Noroeste. Tá, acho que o maior desafio foi a aprovação do projeto. Então, o Unai depende de Belo Horizonte, né, para aprovar o projeto. Então, foram várias adaptações que foram feitas desde o início. Acho que, além desse desafio, né, o primeiro desafio foi a pandemia. Né, então, não só pensando em UTI, mas no hospital como um todo. Né, e a gente passou muito bem pela pandemia, na época 2020, 2021. Né, a gente conseguiu tratar muito bem os pacientes que precisaram, né, do Santa Helena nessa época. E agora eu tenho certeza que com a UTI a gente vai conquistar mais coisas, e esse é o objetivo do hospital. Doutora, sabemos que muitas vezes para o paciente conseguir um tratamento mais adequado, porque nem sempre eles vão chegar ali somente com uma questão a ser tratada, né? Muitas vezes tem toda uma linha ali. A senhora considera importante a comunicação entre os profissionais, entre os especialistas, e se considera na UTI do Santa Helena, vai haver essa comunicação? Com certeza. Eu acho que essa comunicação é primordial, né, para o sucesso no tratamento. Primeiro, eu sempre falo que a conversa inicial é com o paciente e com a família, porque aí a gente consegue entender o que vinha acontecendo dentro de casa, que levou a isso, e depois que a gente entende esse contexto, aí juntam-se as especialidades e a gente consegue, entre si, tentar traçar a melhor conduta, né? Então, assim, a nefrologia, ela muitas vezes está interligada com o cardiologista, com a terapia intensiva. Então, a gente precisa que todo mundo junto tente dar, né, a melhor opção para o paciente. Às vezes eu preciso que o cardiologista reveja umas condutas, que o intensivista reveja, para que tudo junto a gente consiga, né, ter o melhor desempenho aí na questão do tratamento do paciente. Entendi. Doutor, seguindo a linha da doutora sobre a importância da comunicação, o senhor, como intensivista, poderia me passar também a sua visão? Certo. A comunicação entre os médicos é muito importante, que nem falou a doutora Ana Paula. Em relação a especialidades, o médico que está de plantão, né, então como é que funciona a rotina de uma UTI? Todos os profissionais, né, sendo eles médicos ou não, né, que nem eu falei, fisioterapeuta, enfermagem, nutricionista, fonoaudiólogo, e os médicos, né, o médico intensivista plantonista e o rotineiro, um intensivista que não está de plantão, mas que está vendo o paciente de forma horizontal diariamente, né? Tudo isso faz parte de uma rotina. Essa equipe ela discute o caso a caso, né, os pacientes, e essa discussão leva à tomada de condutas com mais qualidade, né, uma tomada de condutas que favorece mais os pacientes, né? Quando o intensivista ele necessita de uma especialidade para iniciar o acompanhamento, por exemplo,
um paciente que evolui com uma doença renal, ou que um paciente que já foi admitido na UTI que ele já tinha uma alteração da função renal prévia. É muito importante que chame o nefrologista para acompanhar o caso, porque a visão do nefrologista é muito importante dentro da especialidade dele, né? E, como um todo, essa discussão, a gente leva em consideração a opinião de todo mundo para tomar a melhor conduta possível. Então, isso acontece não só com o nefrologista, como com o cirurgião, né? Então, tem alguns pacientes que entram na UTI por um quadro clínico geral e que evoluem com uma doença cirúrgica grave, né? Então, por exemplo, uma obstrução intestinal, que a gente chama de abdômen agudo, na evolução do quadro, uma trombose mesentérica, enfim. O paciente crítico ele é muito complexo, então as alterações orgânicas desse paciente podem levar ele, dependendo do seu caso, a um outro caminho, né, da doença. E aí a gente tem, e vai ter dentro do Hospital Santa Helena, um corpo clínico capacitado e diverso, né? Então isso sempre foi uma qualidade do hospital, né? A gente tem um corpo clínico com várias especialidades, para, dependendo do paciente, a gente chamar a especialidade, conversar sobre o caso e definir a melhor conduta para o paciente. Entendi. E o senhor, como médico intensivista, como o senhor vê, qual seria a maior responsabilidade do cargo? Eu acho que é muito, né? Particularmente, existe uma responsabilidade muito grande, né, no coordenador de uma unidade de terapia intensiva, ainda mais uma unidade complexa, de alta complexidade, como vai ser a nossa. Lidar com vidas, né, lidar com as famílias que estão frágeis, isso é muito importante, talvez seja o maior cargo, o maior desafio, né, que um médico intensivista tem, restabelecer a saúde, né, do paciente. Esse talvez seja o grande desafio. Inclusive, sobre essa questão de informações, né, do paciente para a família, isso é algo que deixa uma angústia mesmo, né? Os familiares ficam bem ansiosos querendo ter acesso a essa informação. Existe alguma regra específica, ou existe alguma maneira de abordagem que vocês vão ter para procurar um melhor conforto para esses familiares? Olha só, primeiro que a nossa unidade ela tem a capacidade de manter os acompanhantes 24 horas e só por isso as informações elas são entregues de uma maneira mais em tempo real, né? Ali o acompanhante está ao lado do paciente, então as informações elas são passadas em tempo real para eles. Uma vez que só pode um acompanhante, né, o resto da família também vai ter a mesma angústia, né, de saber o que está acontecendo, né? Então existem boletins diários, né, e existe uma visita presencial com mais familiares pelo menos uma vez ao dia, e por pelo menos 1 hora para conversar com o médico e o médico passar as informações sobre o caso clínico do paciente. Então, isso também faz parte da humanização, né, do que a gente está querendo para a nossa UTI, né? Um espaço para uma conferência familiar, dependendo do caso, é muito importante que a gente faça reuniões com famílias de pacientes mais complexos, né? Então, isso também parte muito da equipe, não existe uma regra, né? Mas existe alguns feelings, né, que a equipe tem para poder chamar a família, dependendo da demanda do paciente e da família também, para conversar, alinhar com eles as perspectivas, alinhar as condutas também, que é importante a família fazer parte de tudo do que está acontecendo com o paciente na unidade de terapia intensiva. Muito bacana, doutor. Gostei bastante de ouvir essa colocação do senhor. E aproveitando essa questão que o senhor falou sobre o acompanhamento 24 horas de um familiar, né? Eu gostaria de perguntar para a senhora, doutora, como a senhora visa essa questão do paciente poder ter alguém da família próximo em relação à possibilidade de melhoria? A senhora acha que ter essa presença, esse aconchego, facilita na recuperação do paciente? Com certeza. Eu acho que a gente conseguindo colocar um acompanhante junto com o paciente facilita muito o tratamento.
Principalmente porque a gente sabe hoje que um paciente que está internado na UTI, principalmente os idosos, quando ele tem perto dele quem ele já conhece, o doutor Henrique pode falar até melhor do que eu, mas a gente sabe que a evolução dele é mais favorável dentro da UTI, ele se sente não tão fora da sua casa, né? Então, eu acho que é muito importante. Além disso, a UTI é 24 horas com mudanças, né? Às vezes para melhor, às vezes para pior do quadro do paciente. Então, a gente tendo um acompanhante ali, passando toda hora o que está acontecendo, é bom tanto para a UTI, que consegue passar nessa segurança para a família, quanto para o paciente, que vê que tendo alguém do lado, também consegue absorver tudo que está sendo passado e confia mais no tratamento. Eu acho que faz uma diferença grande e eu acho que é um diferencial muito importante mesmo. Legal. Doutor, falando de tecnologia, qual é qual a visão do senhor, a sua perspectiva em relação ao que tem hoje, né, ao que a UTI do Santa Helena vem trazendo e ao que ela trará no futuro? A tecnologia é uma prioridade? É algo que o Hospital Santa Helena estará sempre investindo? Com certeza. Um parque tecnológico na UTI, ele é muito importante que seja novo, né, e que tenha uma capacidade de entrega de informações muito grande, né, porque isso facilita o manejo dos pacientes graves, né. O que a gente vai trazer já é o que de melhor tem no mercado, né. Agora, a gente sabe que com o tempo, né, os equipamentos eles vão perdendo um pouco função, vão precisando de mais manutenção e com certeza vai existir no hospital uma proposta de renovação do parque tecnológico de tempos em tempos, né, e é necessário, né. Um equipamento no mercado, ele só fica no mercado por 10 anos. Então, pelo menos a cada 10 anos vai ter que ser trocado 100% do parque tecnológico de qualquer unidade de terapia intensiva. Então, essa renovação ela é necessária e a gente vai fazê-la de acordo com o que tiver no mercado. Doutor Henrique, agora outra questão que eu sei que está tendo bastante especulação é a seguinte: eu sei que não tem como a gente saber exatamente quando, mas de acordo com o projeto, qual a previsão de inauguração da UTI? Ó, a nossa previsão otimista ela é para novembro. Tá? Novembro? Tá aí. Novembro, tá bem próximo. É óbvio que existem algumas variáveis, né, nessa expectativa nossa. Que nem eu falei, a gente está trabalhando agora com a equipe. As obras elas vão finalizar agora no final de setembro para o início de outubro, né? Então, os outros dois pilares em relação à equipe e plano de saúde é o que a gente vai focar para conseguir atingir essa meta de novembro, né? Pode ser que seja um pouquinho depois, né? Mas a gente quer que seja em novembro, essa é a nossa expectativa inicial. É saber exatamente quando a gente não consegue, né? Mas ter essa expectativa já deixa o pessoal de Unai de região já bem acalorado já. O bom é não precisar, mas se precisar é bom saber que tem com quem contar, né? Com certeza. Doutora, em relação a essas questões tecnológicas, qual a sua visão, qual a sua expectativa, como a senhora se sente sabendo que está fazendo parte dessa equipe que preza tanto pela qualidade no tratamento, não só a qualidade tecnológica, como também a humanizada? Bom, a minha expectativa é a melhor possível, né? Porque eu sei que todo mundo que está ali está dando o melhor para que a UTI abra, né, com as melhores tecnologias possíveis e com uma equipe humana, né? E que além de ser humana, tem que ter muito conhecimento, né? Não adianta só ser humano, mas não ter conhecimento. Então, unindo as duas coisas, é o que a gente está prezando, a equipe da UTI, a gestão do hospital está prezando, é que realmente todo mundo tenha um conhecimento e estude, né, com frequência para melhor entregar, né, o seu potencial para a população. E eu acho que quanto mais, é isso que o doutor Henrique já falou, né? Quanto mais humanização, quanto mais parque tecnológico e o conhecimento, melhor a gente consegue entregar. E isso para a nefrologia também.
A gente vai colocar as melhores máquinas, as melhores osmoses, que são todos os equipamentos necessários, né, para a gente poder fazer uma hemodiálise boa e eficiente com o menor risco para o paciente. Desculpa eu perguntar, mas o que é osmose? Osmose. Osmose é uma máquina, a gente tem a máquina da hemodiálise, que é onde a gente pega o sangue do paciente, principalmente por catéter, né, passa um catéter para o paciente, que é como se fosse você está pegando uma veinha para coletar sangue, mas é um catéter bem mais grosso, calibroso, que por este catéter, né, a gente puxa, né, que a gente chama, né, assim, que a gente fala, puxa o sangue do paciente, passa nessa máquina, limpa o sangue, devolve o sangue limpo, né? Tira o excesso de toxina, tira o excesso de líquido e devolve um sangue mais limpo para o paciente. A osmose é uma outra máquina que fica perto da máquina da hemodiálise, em que a gente consegue filtrar essa água e entregar uma água pura para o paciente, que é mais complexo assim, mas é o que a gente consegue. A gente filtra a água, entrega ela pura, entra na máquina da hemodiálise, e aí tem o banho ali da diálise, é umas coisas bem complexas, mas é para a gente conseguir entregar para o paciente o melhor tratamento. Para a gente poder fazer todo esse processo da hemodiálise, que é a filtração do sangue, eu preciso de água pura. Não é a água ali que eu pego da torneira e diluo ali na solução e dou para o paciente, né, para fazer o tratamento. Não é uma água pura. E para ter essa pureza da água, eu preciso da osmose, que é um equipamento em que eu consigo fazer esse processo. É complexo e completo, né? Isso. É isso mesmo. Entendi. Doutor, uma coisa que a doutora Ana Paula falou a respeito da capacitação dos profissionais. Eu gostaria de saber com o senhor se é exigido alguma especificação, algum curso, alguma teoria direcionada, e também se o Hospital Santa Helena oferece essa capacitação para os profissionais que vão ser contratados. Certo. A primeira pergunta em relação à qualificação, a gente vai no mercado em busca de profissionais qualificados, né, que já têm experiência na área de terapia intensiva, que tenha já alguma especialidade na área, né. Os cursos de qualificação, os cursos de capacitação profissional, eles vão ser oferecidos pela própria equipe, pela própria coordenação, no caso eu, para a minha equipe médica, para a equipe da enfermagem, fisioterapia, etc. Então, cada especialidade, dentro da UTI, ela tem uma responsabilidade técnica. Então, a gente vai ter o responsável técnico da fisioterapia, que vai capacitar a equipe dele. Vai ter o responsável técnico da enfermagem, que vai capacitar a equipe de enfermagem. Dentro de protocolos clínicos bem estabelecidos e de cursos que a gente, porventura, vai oferecer para a nossa equipe. Tá? Então, sim, existem exigências, né, dentro da UTI para qualificação técnica, tanto para esses profissionais iniciarem o trabalho na UTI, como para eles se manterem trabalhando lá. Então, isso é uma exigência bem definida. Entendi. Doutor, e agora algo indiscutível e inquestionável, o senhor é uma pessoa muito jovem, né? Qual o seu sentimento interno em fazer parte dessa equipe, dessa grande conquista? Para mim é muito gratificante, é um prazer estar aqui, né? Eu há pouco tempo morava em Brasília, então o projeto ele nos fez mudar, né, para a UNAID, tanto que a gente acredita, né, no projeto do Hospital Santa Helena, e é uma felicidade enorme, né, de poder coordenar essa UTI, que é um sonho do hospital, é um sonho da população, é um sonho meu também, né, dessa UTI estar pronta e tratar, né, uma UTI capacitada para tratar as mais complexas afecções e os nossos pacientes. E para a senhora, doutora, tão jovem quanto também, qual o seu sentimento, sua emoção interna? Meu sentimento é de muita felicidade, né? Eu acho que tem um viés aí também, né? Por eu ser daqui, né? Ter nascido aqui. Eu acho engraçado que quando eu tô lá no meu consultório, eu não vou falar a porcentagem, mas é muito, assim, de eu estar atendendo e alguém que me conheceu pequeno, ou que conheceu minha família, isso é muito bom, porque a gente está voltando para cá. E a gente sabe que a gente está trazendo um tratamento que é de melhor, né? Então, eu fico muito feliz de saber que o NAI está crescendo, está se renovando, né? A gente está conseguindo que a população daqui
quando ficar doente, vai conseguir continuar na cidade com tratamento adequado. E eu falo, né, como eu nasci na cidade, os médicos que hoje estão no Santa Helena, né, que são médicos, né, que estão aí há muitos anos, eu já conhecia, né, praticamente todos. Então, é muito gratificante, igual você falou, né, que eu sou nova, mas eu estou trabalhando num hospital em que tenham tantos médicos experientes, há tantos anos no hospital, que está vendo o crescimento, as melhorias, e que hoje eu vou fazer parte, né, desse projeto. Profissionais que eram sua referência, né, doutora, Isso. E hoje vocês são colegas. É muito bom. A gente deixa o coração bem aquecido, assim, com isso. Doutor, agora eu gostaria de saber do senhor em relação à receptividade. Como está sendo? O senhor está sendo acolhido pelos colegas? Porque temos aí, né, diversas especialidades, diversas áreas, temos profissionais que atuam também têm diversas idades, profissionais mais jovens, profissionais já que são antigos, referências antigas no mercado. O senhor está sendo bem recebido? Com certeza. Na verdade, que nem eu falei no início, o projeto da UTI ele nasceu com o hospital. Muita coisa aconteceu de lá para cá, até a gente está agora na iminência da abertura da UTI, mas de forma unânime, né, todos os profissionais que trabalham no hospital, eles viram a necessidade da abertura da unidade de terapia intensiva, né? Que nem eu falei, para aumentar a complexidade, inclusive para aumentar o número de atendimentos e complexidade dos seus próprios pacientes. Então, agora, o ortopedista vai poder fazer uma cirurgia mais complexa de um paciente, ao invés de transferi-lo para outra unidade ou outra cidade, né? Então, os vários profissionais, né, as várias especialidades que a gente tem aqui, vai ter a UTI com apoio, né, para exercer a sua especialidade. Então, eu agradeço a confiança, né, de todos também, né, por estar ficar à frente desse projeto. E sim, estou sendo muito bem acolhido, com certeza. Somente essa possibilidade do paciente poder ser atendido aqui já pode salvar a vida dele, né? Porque às vezes pode ter algum caso que o paciente não suportaria o transporte. E aí o fato de estar aqui e ter profissionais qualificados para atender, fazer aquele atendimento imediato já pode salvar uma vida, né? Tempo é vida, né? Então isso acontece muito, né? O fato de hoje o Santa Helena ter a capacidade de manter os pacientes aqui e dar o melhor tratamento para eles, facilita e melhora muito o prognóstico dos pacientes que não vão precisar se deslocar mais de 2 horas, né? Dependendo da doença, não ter nem tempo para que esse transporte seja realizado. Então, tempo, com certeza, é vida nesses casos, e a gente está muito feliz de poder dar o melhor atendimento para esses pacientes aqui mesmo em Unaí. Doutora, e para a senhora já falou sobre o prazer de trabalhar com profissionais que costumavam ser sua referência há muito tempo, né? A senhora se sente acolhida por esses mesmos profissionais? Sim, me sinto sim. Desde o início, né? Igual o doutor Henrique tinha falado, em que a gente entrou no projeto, a gente fazia reuniões, né, com todos os sócios, e a gente entrou aí nessa empreitada. Desde o início, a gente já foi bem acolhido. E eu acho que, como eu já conhecia a grande maioria, isso se tornou mais fácil. E todo mundo quer melhoria no hospital. Então, todo mundo está ansioso pela abertura da UTI, porque vai abrir outros campos, né? A gente vai conseguir tratar as doenças de uma forma melhor, né? E, igual o doutor Henrique tinha falado. Então, não só por isso, mas também por conhecer todo mundo, eu acredito que... E me senti muito acolhida, com certeza. A senhora mudou de Unaí com qual idade? 14 anos. 14 anos, né? Eu imagino quão gratificante deve ser após você é daqui, né? Se mudou e após um período retornar e já poder agregar tanto para a cidade, né? Porque, particularmente, eu tenho um afeto muito grande pela cidade de onde eu vim, por onde eu nasci, e eu imagino que sempre voltar e acrescentar deve ser algo único. Nossa, é muito bom. Desde que eu saí daqui, eu sempre tive uma vontade de voltar. E eu falo que as coisas foram acontecendo e, né, com a abertura da UTI, né, a iminência de abrir a UTI, isso foi mais fácil a nossa volta para cá.
E é muito bom eu sair, né, para o ensino médio, né, para estudar fora, e voltar hoje médica, trazendo o conhecimento que eu adquiri fora e sabendo que eu vou melhorar a vida de muitos pacientes na cidade, é muito bom, a gente fica muito feliz. Eu imagino. Doutor, agora vamos falar em relação às dúvidas que o senhor constantemente acaba recebendo em relação à inauguração da UTI. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Por exemplo, alguma especialidade, algum direcionamento de tratamento? Certo, eu acho que pode ficar uma dúvida aí para quem estiver escutando nosso podcast em relação à idade, né, de atendimento dos pacientes em UTI, a idade mínima. Nós não vamos ser inicialmente uma UTI pediátrica e nem neonatal. Então, geralmente a gente atende pacientes acima de 13 anos de idade, com mais de 40 quilos, né? Então, não são somente pacientes adultos, né? Então, esses pacientes aí que entre 13 e 18 anos, eles sempre vão ter acompanhamento com os pais, né? Para permanecer dentro de uma unidade de terapia intensiva. Mas a gente não tem, inicialmente, esse projeto da UTI pediátrica. No momento em que existir um projeto de extensão da UTI, né, provavelmente a diretoria do hospital vai pensar numa UTI pediátrica ou neonatal para complementar os atendimentos à complexidade do hospital. Inicialmente, a gente vai ser uma unidade de terapia intensiva adulta. Tá bom? Outra dúvida que pode ficar, né, até porque a gente comentou no início do podcast, é o que é hemodinâmica. Né? Hemodinâmica que é um projeto, esse já é um projeto bem definido, não tenho datas ainda, mas é um projeto bem definido que já está em processo de obras, né, o setor da hemodinâmica. Hemodinâmica, basicamente, é uma máquina, é um centro que tem uma máquina, e essa máquina ela é capaz de fazer tratamentos percutâneos vasculares, né, em artérias em artérias do paciente, principalmente artérias do coração, né, que são as coronárias. Então, pacientes com tratamento para infarto agudo do miocárdio, né, ou que tem alguma doença aterosclerótica, placa de gordura, que possa levar esse paciente a ter um infarto, esse tratamento ele é possível ser feito através de uma máquina de hemodinâmica. Né? Colocação de stent, que eu acho que o pessoal vai saber, né, vai entender o que é colocação de stent, abertura de artéria, e várias outras opções de tratamento que essa máquina pode trazer, não só para a especialidade da cardiologia intervencionista, como também para a cirurgia vascular e também para neurovascular. E esse é um processo aí que vai ser muito bem discutido, né? Eu espero que vocês tragam os especialistas na área aqui quando esse projeto estiver prestes a ser concluído. Certo. Doutora, para a gente finalizar, me fala um pouquinho, não como médica, mas como unaiense, qual a sua esperança sobre a UTI? A minha esperança é que seja um lugar acolhedor, em que a gente tenha tranquilidade como população de saber que o que acontecer, que a gente sabe que doença pode aparecer a qualquer hora, né, ou é alguma coisa pré-existente que a gente não sabe ainda, e quando vê, né, piora. Mas que a gente tenha a tranquilidade que a gente pode morar em Unai com segurança, né, que eu acho que a saúde, todo mundo se preocupa, né, né, se acontecer alguma coisa comigo hoje, para onde eu vou, como é que vai ficar minha família, mas saber que a gente consegue, dentro de Unai, ter um tratamento digno, humano e com as melhores condutas, os melhores equipamentos possíveis. Eu acho que isso é um passo muito importante. A gente não tem que ter aquela apreensão de um familiar seu ou a própria pessoa mesmo em sentiu alguma coisa, para onde eu vou? Né? Ter a segurança de que pode postar a Santa Helena, que se for uma coisa mais grave, vai ter todo o suporte necessário. Doutor, o senhor gostaria de deixar uma palavrinha final para quem está nos assistindo? Sim, primeiro agradecer essa conversa, esse bate-papo, essa oportunidade. Agradecer a confiança do grupo do Hospital Santa Helena, essa responsabilidade que me foi dada, né, da responsabilidade técnica do hospital e da UTI. E pensar daqui para frente, né, no trabalho que a gente vai desempenhar,
vou procurar dar o meu melhor para poder atender a população de Unai da melhor forma possível. Então, me colocar à disposição, né, de colegas médicos da região, me colocar à disposição da população também, para qualquer coisa em relação tanto ao Hospital Santa Helena como à UTI do Hospital Santa Helena que está prestes a inaugurar. Obrigado. Doutora, a senhora gostaria de deixar um agradecimento final, uma palavrinha final? É agradecer mesmo, igual o doutor Henrique falou, né, a oportunidade de a gente estar aqui, explicar melhor, né, o que é, né, o que está chegando, né, o que está por vir, dizer que a gente está muito feliz de estar aqui, de saber que o projeto é muito forte, já deu certo, todas as pessoas estão muito empenhadas para que todo mundo faça o seu melhor, desde a gestão até todos os funcionários, né, a equipe técnica, todo mundo. E falar o quanto eu estou feliz mesmo, né, de fazer parte disso tudo e saber que a gente está fazendo uma grande diferença na cidade. Muito obrigada. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do HSH Cast, o podcast do Hospital Santa Helena em parceria com o podcast Unai. Hoje eu gostaria de agradecer, então, a presença do Dr. Henrique. Até mais, muito obrigado. Da doutora Ana Paula. Tchau, tchau, obrigada. E gostaria de agradecer também todos vocês pela audiência. Sigam-nos nas redes sociais, o @é podcast Unai. Um forte abraço e até a próxima!